Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Grato a Deus por essa manhã, por tudo que o Senhor já fez entre nós. Esse é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos nele. Quero agradecer ao pastor da igreja, pastor Francisco Tércio, pela oportunidade, pela honra de cooperar aqui nessa escola bíblica, pastor Leandro, que foi o porta-voz pelo qual Deus nos fez chegar aqui. Leandro mesmo? Estou falando certo? Leonardo, perdão, ainda bem que eu lembrei para corrigir. Amém? Prazer estar aqui com alguns irmãos lá de São Paulo, pastor Gessé, que vos falou, pastor Genilson, que é um amigo de longas datas. Meus irmãos, eu sei que vocês já estão nessa manhã bem servidos, porém, sempre a sobremesa faz parte do cardápio, então vamos usar ela nessa manhã, amém? Nós vamos, irmãos, permitindo Deus, nas oportunidades que tivermos ainda nessa escola bíblica, olhar um pouco sobre o tema de prosperidade à luz da Bíblia. Prosperidade à luz da Bíblia. O que a Bíblia fala acerca disso? Qual deve ser o nosso posicionamento dentro desse tema? Então nós vamos olhar isso nessa manhã e na oportunidade que tivermos na sequência. Portanto, eu quero convidá-los para lermos nessa manhã alguns versículos e depois os irmãos poderem tomar assento. Vamos começar com o Salmo 35, o versículo de número 27. Salmo 35, o versículo de número 27. Está na tela aí, vamos ler todos juntos na tela. 1, 2, 3. Vamos ao Salmo 112, versículo 3 e o versículo 9. Salmo 112, o 3 e o 9. 1, 2, 3. Verso 9. Guarda bem essa palavra justiça, justiça, justiça nesses textos que nós estamos lendo. Vamos a Provérbios capítulo 8, o versículo 17, nós vamos ler até o versículo de número 21. 1, 2, 3. Vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Vamos olhar do verso 8 ao versículo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, do versículo 8 ao 11. 1, 2, 3.
Vamos ler somente mais um texto. Filipenses capítulo 4. Vamos olhar o versículo 17 ao 19. 1, 2, 3. Amém. Podem tomar assento. Meus irmãos, o primeiro ponto que eu gostaria nessa manhã de destacar é por que falar nesse tema. Eu tenho irmãos há 15 anos pregado sobre isso. E como que eu comecei a falar nesse assunto de prosperidade? Fazem 20 anos que eu presido o campo na igreja onde eu sou pastor. O último pastor ficou 43 anos na frente da obra. E quando eu assumi a igreja, pastor na Assembleia de Deus, ele tem dupla função. Ele é pastor e administrador. E diga-se de passagem, o que mais nos rouba a energia é a administração. A administração, ela suga o pastor. Por quê? Porque a administração é razão e pastorado é coração. Mas como que você tira o coração para ir para a administração? Isso é um desafio muito grande, porque você fica transitando entre razão e emoção. E só com muita graça para resolver isso. Porém, quando eu fui às finanças da igreja, eu comecei a orar como todo pastor ora: Senhor, manda recurso, levanta dizimista, ofertante, olha as construções. Nós temos hoje 45 igrejas ali, 99% delas são templos próprios. Mas nós tínhamos muitos desafios na época ainda, construções para ser feitas. De maneira que a preocupação era grande. E eu estava orando, literalmente orando, para Deus mandar recursos. E Deus disse ao meu coração: não adianta orar sem ensinar. Fale acerca de finanças. E eu disse: Senhor, mas esse assunto... Veja que há 15 anos atrás, irmãos, nós estamos na febre da chamada teologia da prosperidade. Eu disse: Senhor, como é que eu vou falar desse assunto? Se liga o rádio, estão falando disso. Se vai na TV, estão falando disso. Toda a igreja fala disso ao tempo todo. E Deus disse: fale à luz da minha palavra. E eu fui à Bíblia com esse propósito. Passei a ensinar todos os cultos, sistematicamente. Quando eu ia na Bíblia, Deus me dava luz sobre o assunto. Comecei a ver dois fatores importantes acontecer. Primeiro, eu consegui aumentar significativamente o número dos murmuradores. Isso foi um negócio fantástico. Segundo, eu consegui ver o fruir de Deus na vida dos obedientes. E aí eu fui equilibrando para ver onde é que ia essa balança. Um ano depois, eu mandei fazer um levantamento, e as ofertas da igreja havia crescido 10.000%, estou falando de oferta. Os dízimos havia aumentado a cerca de 50% a 60% em dízimo. Pastor, mas por que oferta aumentou 10.000% e dízimo aumentou 60%? Porque a assembleiana até que ele não é muito ruim de dízimo não, irmão.
Já foi melhor, hoje está mais um pouquinho. Ele não é muito ruim de dias, não. Mas a assembleiana é péssimo de oferta. Péssimo. Para ficar ruim, ele precisa melhorar muito. Para falar assim, a assembleiana é ruim de oferta, ele ainda precisa melhorar muito. E daqui para de tarde nós vamos ver isso aqui. Passando isso, alguns pastores, amigos, como eu disse ontem, que é o meu ministério, que Deus me deu, começou a me chamar e eu comecei a ministrar esse assunto então, fazendo seminários sobre esse tema, que aí é um assunto de 3 dias, falando 2 horas, 2h30 por dia. E passei a ver os resultados desse trabalho. E aí surgiu, nesse período, 2 livros sobre esse tema: Prosperidade à Luz da Bíblia e Segredos para Prosperar na Terra, que é esse livro aqui. É um livro simples, algo que você pode ler muito rápido e aplicar. Esse livro, eu não tenho muitos aí, eu estou vindo de outra viagem, devo ter só uns 30 exemplares aí. Bom, isso posto, a pergunta é: por que tratar esse tema? Nós devemos tratar desse tema, irmãos, primeiro porque esse tema é bíblico. O assunto é bíblico. Pastor Edi, falar de finança é bíblico? Sim. A Bíblia fala 273 escrituras sobre salvação. E tem 2070 sobre finança, de forma direta e indireta, quando se trata, por exemplo, de administração financeira. Jesus usou mais de 70% das parábolas para tratar do assunto de finanças. Significa que esse assunto, irmãos, ele está relacionado direto à vida do homem na terra. Salomão disse que o dinheiro por tudo responde. Se eu perguntar aqui, quem aqui já usou dinheiro hoje, não fica um aqui que não usou. Pastor, eu não usei dinheiro hoje. E essa roupa que você está vestindo não custou dinheiro? E esse sapato que você está calçando não custou dinheiro? O café que você já tomou hoje não custou dinheiro? O carro que se locomoveu? Enfim, eu não vou nem gastar tempo fazendo isso, porque eu acho que você é inteligente o suficiente para raciocinar que o dinheiro movimenta e gira todas as coisas na terra. Por isso Salomão disse: o dinheiro por tudo responde. Pastor Edi, mas dinheiro não traz felicidade. Ora, irmão, se dinheiro traz felicidade, eu não sei, mas que a falta dele traz uma tristeza tremenda atrás. Você já viu alguém alegre por estar liso? Pastor, mas estou numa alegria, porque eu não tenho dinheiro nem para tomar o café hoje de manhã, mas cheguei alegre, pastor. Então veja que a gente vai escutando os negócios, irmão, e sai feito papagaio repetindo. Está entendendo? Não funciona bem assim não. Mas vamos lá, o que é prosperidade? A palavra próspero na Bíblia significa suprido por completo. E prosperidade, irmão, não é um item. Prosperidade é um estado estabelecido. Quando Deus colocou o homem no Éden e o estabeleceu como governo, Deus o prosperou em várias áreas. Primeiro, ele tinha prosperidade espiritual. Ele tinha plena comunhão com Deus. Segundo, ele tinha prosperidade física. Lembra de ontem? Que mente tinha Adão? Super dotado, digamos assim. Que mente tinha Adão? Terceiro, ele tinha prosperidade de família. Deus lhe deu uma esposa. Quarto, ele tinha prosperidade material. Por quê? A Bíblia diz que ele tinha em abundância. Qual que era o nível da prosperidade de Adão? Deus disse: de tudo que há você pode comer, de todo animal você pode comer, de todo fruto que há, reservando só o acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o homem estava num estado
pleno de prosperidade. Este foi o homem estabelecido por Deus. Eu tomei alguns versículos para nós olharmos aqui nessa manhã e começarmos a pensar sobre isso. O salmista, no Salmo 35, verso 27 que nós lemos, disse que Deus ama a prosperidade dos seus servos. O Salmo 112, eu não tenho comigo aqui, mas eu escrevi um livro só sobre o Salmo 112. E ali tem promessas condicionais, e começa uma grande promessa sobre família. Ele diz: o homem que teme ao Senhor, no verso 1, e ama a sua palavra, que tem compromisso com a sua palavra, então tem duas condições para que o salmo possa se cumprir na vida dele. Qual é a condição? Temer ao Senhor e amar a sua palavra. A Bíblia diz que Deus promete a ele uma descendência frutífera na terra, ou seja, Deus faz uma aliança perpétua com o seu DNA. Segundo, Deus abençoa a sua geração, está falando de família agora. E na sequência, no verso 3, ele disse que na casa dele haverá prosperidade. Na casa de quem? Daquele que teme a Deus e ama a sua palavra. Na casa dele, Deus disse: olha, haverá fazenda. A palavra fazenda quer dizer bens e riqueza. O que é a palavra rico? Rico é suprido por completo. Bens que geram riquezas que vão trazer suprimento completo. Depois nós fomos a Provérbios capítulo 8 e começamos no verso 17 com um versículo tão conhecido: eu amo os que me amam, e os que de madrugada. É bom lembrarmos que ali não é Deus falando, ali não é recomendação para você orar de madrugada, não é Deus que está dizendo: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Não, ali é a sabedoria dizendo: escute, eu amo os que levantam cedo, eu amo os que me amam e que me buscam na primeira hora do dia. E se me buscar, acha o quê? Eu tenho comigo bens e riqueza. É a sabedoria dizendo: o que é isso? Sabedoria específica para prosperar. Provérbios 23:4, a Bíblia diz: não te canse para te enriquecer, dá de mão a tua própria sabedoria. Então existe da parte de Deus um pré-dispositivo aqui. Mas depois nós caminhamos para o Novo Testamento e olhamos 2 de Corinto. Se nós olharmos a epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, na sua segunda epístola, do versículo 1 ao versículo 7, Paulo está falando de liberalidade. Eu não estou falando disso agora, eu estou dizendo que Paulo fala do versículo 1 ao versículo 7, Paulo fala de liberalidade. Então ele começa a trabalhar uma metodologia de oferta, ele começa a mostrar qual é o propósito da oferta, o que é oferta. Agora, quando chega no versículo 8 que nós lemos, e eu quero que coloque ele na tela de novo, 2 de Coríntios 9:8, quando chega no 8, Paulo vai falar da recompensa para quem cumpre do 1 ao 7, que é a liberalidade. Aí olha o que disse Paulo: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça. A palavra graça na Bíblia, ela precisa de contexto. Por exemplo, Efésios 2, graça para salvação. Pela graça sois salvos. Mas quando nós vamos a Efésios 4, 7, por exemplo, já não é graça para salvação, porque a graça foi nos dada segundo o dom da fé. E qual que é o dom? Ele diz isso no verso 7 do capítulo 4, mas no verso 11 ele diz que os dons são 5 dons ministeriais. O que significa isso? Graça de capacitação. O que é graça para o dom? Se você tem chamada pastoral, vem graça para pastorear. Se você tem chamada como mestre, vem graça para ensinar. Se você tem a chamada apostólica, não o título como alguém tem por aí, a chamada de plantar a igreja, é a chamada e a graça
para o plantio, a graça para estabelecer uma obra. Então é uma graça que capacita. É por isso que na obra, irmãos, não pode atravessar. Quando você atravessa, você está fora do lugar. E não tem coisa pior do que um obreiro sem graça, é um desgraçado. E aí é um problema. Por isso que alguém olha para um pastor e diz: rapaz, como é que esse pastor aguenta? Aguenta, irmão. Você é que não aguenta, ele aguenta. Por quê? Porque ele tem o revestimento, ele tem a graça específica para aquilo. O que ele faz rindo, você não faz chorando. Por quê? Por causa da graça que é capacitar. Então é graça de capacitação. Paulo falou de graça transitória, diz a igreja de Corinto: a minha graça para convosco. O que é isso? Graça para a igreja de Corinto, graça para aquele tempo, graça para aquele lugar. Pois bem, Paulo usa a palavra graça aqui. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Que graça é essa? A graça de capacitação. O que essa graça vai trazer? Paulo diz que essa graça vai trazer um nível de prosperidade divina, estabelecido no quê? No propósito da liberalidade, do versículo 1 ao 7. Quando chega no 8, ele diz: olha, para quem faz isso aqui, Deus tem um propósito. Qual é o propósito, Paulo? Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça. O que essa graça vai fazer? Olha lá, a fim de que, tendo, olha o nível da prosperidade divina, essa graça que Deus vai fazer vir sobre mim, vai fazer com que eu tenha, está fraco, diga assim: tendo sempre. Então olha para o seu irmão e diga assim: esse negócio de muito mês para pouco dinheiro tem que acabar. O que está escrito aí? Tendo sempre. O que é tendo sempre? É mais ou menos assim. Davi disse: eu fui moço, hoje eu sou velho, eu nunca vi. O que você nunca viu, Davi? Até o que não devia ver, você viu. O que você nunca viu? Ele disse: eu nunca vi justo desamparado. E aí a promessa agora é extensiva: nem a sua descendência mendigar pão. Então, primeiro nível da prosperidade divina é que eu vou ter sempre. Diga comigo: terei sempre. Significa o que? Janeiro tem, fevereiro tem, março tem, 25 tem, venha 26 eu vou ter também. Por que isso? Porque eu estou sob a graça que fará com que eu tenha sempre. Agora, preste atenção, não é sempre numa área e outra não. Mas o que está escrito? A fim de que eu tenha sempre, tem uma vírgula ali ou não? Sempre o quê? No quê? Então vamos lá, diga assim: sempre para vestir, para comer, para morar, para locomover, para estudar, menino. Aleluia. Aqui agora é proporção. Além de sempre, é sempre o suprimento completo. Diga assim: sempre e em tudo. Está escrito isso ou não? Diga comigo: sempre em tudo. Agora vamos lá, e o que mais? Então aqui agora nós temos o nível, diga comigo, o nível de prosperidade divina para a minha vida. Qual que é o nível? Eu terei sempre, eu terei em tudo, e eu terei o quê? Agora, o que é toda a suficiência? Isaías 1,19, ele diz: se ouvides e se credes, comereis o quê? O bem dessa. O que é o bem dessa terra? Pastor, eu não aguento mais esse mundo. Esse mundo só tem o que não presta. Quem foi que falou uma besteira dessa, irmão? Quanta coisa boa nesse mundo, gente. Ou um carro bom não é bom, ou uma casa boa não é boa, ou uma cama boa não é boa, ou uma mesa boa não é boa. Ou só eu que acho esse negócio bom? Eu gosto do que é bom, irmão. Sim ou não? E o que é comer o bem dessa terra? Diga comigo: é viver dignamente. Pastor Edson só está dizendo que Deus quer que eu tenha sempre.
em tudo, toda a suficiência. Aí vai a pergunta: o que você ganha hoje é suficiente para comer, para vestir, para morar dignamente, para estudar menino, para vir para o altar, para responder o chamado de Deus? Ou você está naquela de muito mês para pouco dinheiro? Cobre os pés e descobre as cabeças. E ainda contando testemunho e achando isso bonito. Nós vamos começar a conversar sobre isso hoje, irmãos. Diga comigo esse aqui. Diga comigo isso aqui. É o nível da prosperidade divina. Agora, veja que aqui, nós não vamos entrar nisso agora, mas aqui já está o propósito que Ele quer me dar sempre, em tudo, toda a suficiência. Para quê? Diga assim: para que eu possa abundar em toda boa obra. Sabe o que essa palavra abundar aí? Diga assim: transbordar. Então Deus quer te dar sempre, em tudo, toda a suficiência. Sabe para quê? Para você ser transbordo. Eu tenho um copo com água aqui. Esse copo tem toda a suficiência? Ele nunca vai transbordar porque não tem o suficiente. Tem muita gente que não consegue transbordar porque não tem o suficiente. Para transbordar tem que estar cheio. Paulo diz: fique tranquilo, Ele vai lhe dar sempre, em tudo, toda a suficiência. Para quê, Paulo? Para que você seja transbordo. Aonde? Em toda boa obra. Guarda essa palavra aí. Bom, olhando isso, nós vamos deixar para ver depois Filipenses 4, a explicação do texto. Olhando isso, a pergunta que eu faço é o seguinte: os irmãos acham que Deus é um Deus de prosperidade, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ora, então a gente já ganhou um tempão aqui nisso, que eu não vou precisar prová-los, porque você já está ciente disso. Então Deus é um Deus de prosperidade, sim ou não? Sim. Segundo, você acha que Deus quer então que nós sejamos prósperos? Sim. Sim ou não? Sim. Ora, se Deus é um Deus de prosperidade e Ele quer que nós sejamos prósperos, por que todo mundo não é próspero igual? Se Deus não faz acepção de pessoas, Ele não olha para mim e diz: vou prosperar esse, aquele ali não, esse aqui eu vou lascar ele, esse aqui eu vou abençoar, esse aqui eu dou, esse aqui eu não dou. Porque eu gostei da cara dele, do jeitinho dele, do pezinho dele. Será que é assim, irmão? Eu estou levando vocês a refletir comigo. Se Deus é um Deus de prosperidade, e prosperidade é a vontade de Deus, por que todos não prosperam de maneira igual? Quando eu digo não prospera de maneira igual, porque se eu perguntar aqui nessa manhã, quem aqui é próspero? Do púlpito à porta, todos vão dizer que são, e isso é verdade. Agora, se eu perguntar, quem aqui é próspero no nível que Deus quer que você seja? Aí a pergunta já começa a apertar um pouco. Por quê? Porque você pode ser próspero em família e não ser próspero em finança. Você pode ser próspero no espiritual e não ser próspero no material. Pastor Edinho, isso é possível? Plenamente possível. Por quê? Porque nós vamos ver que prosperidade na Bíblia é uma lei, irmãos. Se eu cumpro a lei, eu tenho acesso a ela. Se eu não cumpro, eu não tenho acesso a ela. Preste atenção, ninguém vai além do conhecimento que tem. Você só chega até onde você conhece. Eu disse um pouquinho ontem e vou relembrá-los. Há 20 anos atrás, o que fez principalmente a Assembleia de Deus, até periódico saiu, criticando ferrenhamente a teologia da prosperidade. Por quê? Porque dentro dela vinha o quê? O determinismo, confissão positiva, o supercrente. Então, dentro do combo, do pacote do tema prosperidade, vinha tudo isso. Metemos uma quimioterapia, matamos o paciente para tentar combater a doença. Todo extremo é perigoso, irmão. Estrutura muito rígida, quebra, mas não enverga.
Todo extremo é perigoso. O que é que nós fizemos? Corremos para o outro extremo. Qual era a mensagem? Teologia da miséria. Quanto mais lascado, maior probabilidade de você ir para o céu. Então o irmão achava bonito dizer o seguinte: irmão, eu aqui estou descalço, mas lá eu vou pisar em rua de ouro. Irmão, eu aqui não tenho nem o que comer, mas eu vou participar do maná no céu. E assim por diante. Era bonito fazer um discurso de que eu não tenho casa aqui, mas eu vou ter casa lá. Eu ouvi isso muito tempo. Sabe como é que era ministrada a oferta na nossa igreja, irmão? Era assim, ó. Momento da oferta. Irmãos, nós vamos contribuir agora. Eu quero dizer que as pessoas não crentes não são constrangidas a contribuir. Quem já ouviu isso alguma vez? Quer dizer que o crente é constrangido. Olha a loucura, irmão. As pessoas não crentes não são constrangidas a contribuir, como se nós estivéssemos fazendo algo errado. Essa era a ideia. Chegaram para uma moça do caixa de um banco e perguntaram para ela: escuta, que habilidade é essa que você tem de conhecer nota falsa? Porque quando chegava uma nota falsa no caixa do banco, ela não precisava nem daquela máquina para identificar. Bateu na mão, ela já sabia: essa nota é falsa, bota para lá. Foi incrível. A diretoria do banco chamou ela. Me explica para nós, como é que você aprendeu a identificar a nota falsa tão rápido? Ela falou: eu não conheço nota falsa. Conhece? Não, não conheço. Ela falou: não, eu conheço a nota verdadeira. Quando a falsa chega, eu já sei que é falsa. Amém, irmãos? Então diga comigo: se eu conhecer a verdadeira, automaticamente elimina a falsa. Qual era o discurso nosso? Essas igrejas falam de dinheiro o tempo todo, e nós não falamos tempo algum. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não quero resposta não, eu só vou fazer a pergunta para você pensar. Você que é dirigente de uma congregação, faz quanto tempo que você deu um estudo lá sobre dízimos e oferta, liberalidade, contribuição? Faz quanto tempo que você falou desse tema? Estou dizendo de falar um culto não, estou falando de um estudo. Você pegou um mês pelo menos, cada terça-feira você falando para a igreja. Segunda pergunta: quanto tempo você gasta falando de oferta e de contribuição na igreja? Quanto tempo você gasta? Irmãos, isso é tão fraco no nosso meio, que é o único momento do culto que nós fazemos duas coisas ao mesmo tempo. Bota alguém para cantar, enquanto nós vamos ofertar. Aí vem o irmão, canta igual esse irmão cantou aqui agora, que eu nunca vi cantar bem desse tanto. Você já sente a presença de Deus, fecha o olho, e lá vem o diácono com a salva. E você sentindo o poder de Deus. Estou mentindo? Diga comigo: a unção segue o tema. Se não tem o tema, não tem unção. Eu vou parar para cumprimentar um amigo que chegou aqui, pastor Estevam Jacinto, Pai do Senhor. Obrigado. Isso é ruim, mas eu gosto dele, irmão. Veja, a unção segue o tema. Você quer ver um exemplo? Jesus cura ou não? E por que os testemunhos de cura no nosso meio fica assim no contra-gota? E agora virou assim uma febre. O dia que o irmão tem um testemunho de cura, pronto, para a igreja para ouvir aquele testemunho. Estou entendendo isso não? Batismo com o Espírito Santo? O dia que, irmão, teve um culto bom lá onde que foi, Jesus batizou 2 com o Espírito Santo, 3, 4, 5. Como se fosse uma novidade. Por que Jesus não cura mais? Porque nós oramos pouco, pregamos pouco, falamos pouco do tema. Eu mudo de nome.
qualquer um dos senhores aqui, qualquer dirigente de congregação, pega lá na igreja que o senhor serve lá e começa a ler um texto sobre cura, prega ali 10 minutos, não precisa inventar moda não, só fala que Jesus cura, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, chama os irmãos para frente, unge eles, impõe as mãos, e veja se você não vai ter testemunho de muitas curas na sequência. Agora o problema é que o nosso obreiro está tão ruim, pastor Tércio, que ele só virou dirigente de culto, nem orar pelo povo quer mais. Pastor, mas lá na igreja do Chapeuzão, lá tudo é mentira. Aquilo, que mentira o quê, irmão? O homem fica 4 horas em cima de uma banquinha assim, orando pelo povo, impondo as mãos. Jesus disse o quê? E esses sinais seguirão os que? Porão as? A gente entra com a mão e ele entra com poder e dá certo. Agora se você não pôr a mão, o poder não vem. Diga comigo, a unção segue o tema. Então se você falar de poder, os crentes vão receber batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, vão ser renovados. Se você pregar de cura, vão ser curados. Agora, se você não pregar de finança, eles vão ficar cheios de poder, curado e liso. Está entendendo? Porque a unção segue o tema. Então a pergunta foi, se prosperidade é a vontade de Deus, por que que todos não prosperam de maneira igual? Uns mais, outros menos, e nessa área de finanças, às vezes o outro não prospera é nada. Por quê? E eu disse, porque prosperidade é uma lei. É uma lei. Se eu cumprir, eu vou acessá-la. Se eu não cumprir, simplesmente eu não vou acessá-la. De maneira que é possível você ser salvo sem ser próspero. É possível você ser próspero sem ser salvo. Mas é possível você ser próspero e salvo. Das três, qual que você gostaria de ter? Está em dúvida, né? Vai pensando aí. Irmão? Qual que você queria das três? Salvo e financeiramente. Ok. Então, prosperidade é a vontade de Deus, sim ou não? Por que não se cumpre? Porque a vontade de Deus entre nós, irmãos, ela se revela em 3 aspectos. A vontade de Deus para o homem, ela tem 3 aspectos distintos. Primeiro, o que nós chamamos de vontade soberana. O que é vontade soberana? É quando Deus decide sem a nossa participação. Por exemplo, para a chamada para o serviço. Deus chama para a salvação e escolhe para serviço. A questão da escolha é um critério divino. O escolhido não tem escolha, diz alguém já. Se você é chamado, você tem 2 opções. Ou você vai, ou vai. Essas são as opções. E o critério é dele. Veja um exemplo. Ele chamou Moisés, sim ou não? Tinha escolhido Moisés, todo o processo convergiu para isso. O dia que ele falou com Moisés na sarça, Moisés está impactado pelo que vê. Porém, Moisés, irmãos, viveu 40 anos no Egito. Moisés conhecia o Egito por dentro. Quando Deus apresentou o projeto, Moisés ficou ouvindo. E Moisés achou um pontinho que ele podia se excusar da chamada. Ele disse, está tudo muito bonito, está tudo certo, eu estou entendendo. Só que tem uma coisa, o protocolo lá não funciona assim. Gago não fala com faraó. Eu tenho problema de dicção. Então eu gostaria de ir, mas esse probleminha me atrapalha. Aí Deus disse, Moisés, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem fez a boca do homem? Se eu fosse você, não dava glória não. Ele não merece glória agora. Olha bem, quem fez a boca do homem? Quem fez a língua do homem? Mas eu não vou curar sua boca nem sua língua, por isso que não merece glória. Eu vou fazer diferente, eu vou arrumar uma língua para você.
Não me pergunte por que ele não curou a língua dele. Ele disse, eu vou, porque Deus podia, tá bom, Moisés, eu toco na tua boca agora e tu endireita, daqui para frente você está perfeito. Não, Deus não fez isso. Deus disse, Moisés, tem lá Arão, o teu irmão. Olha a observação de Deus. Deus disse assim, ele fala bem. Foi Deus quem disse que Arão tinha uma oratória perfeita. Ele disse, ele fala bem. Então vou fazer o seguinte, eu falo com o Gaguinho fala com o Certinho, e o Certinho fala com o Faraó. Agora, segura aí. Isso aqui é para você entender que chamada é soberania, irmão. Vontade de sober. Tem pessoas que a gente olha para ele e diz, rapaz, como é que esse camarada rasga assim? Como é que ele consegue romper? Que homem atrapalhado. Esses dias eu estava com os irmãos e eles disseram assim, pastor, o que o senhor acha do fulano? Ele é atrapalhado demais. Eu disse assim, meu irmão, deixa eu falar uma coisa, Deus gosta dele. Deus gosta dele. Irmão, quando Deus gosta do camarada, esquece, irmão. Deus gosta dele, ponto. Isso é critério soberano. Deus disse para Moisés, Moisés, você vai, mais ou menos assim, eu preservei a sua vida. Quantos meninos morreu nos 90 dias que você ficou vivo? Eu usei tua mãe para te botar lá no Nilo. Eu botei a filha de Faraó para tomar banho na hora certa com a barquinha passando. Eu paguei para você mamar na sua mãe, para agora você dizer que não vai, você vai. Escute, irmãos, faça igual panela de pressão, vá chiando, mas não exploda, segura aí. Sim, porque nós precisamos concluir o raciocínio do que eu quero levar vocês nessa manhã. Então diga comigo, vontade soberana. A vontade é divina. Ele não aceita intervenção humana, irmão. Jeremias queria ser sacerdote, estudou para ser sacerdote, se preparando para sacerdote. 16 para 17 anos, Deus disse, Jeremias, venha. Sim, senhor, mas é 30 que eu posso assumir. Não, eu só vou te informar que você vai ser profeta. Não, profeta não. Sacerdote mata o bichinho, bota no altar e acabou. O profeta tem que ficar correndo, levando couro. Deus disse, é profeta. Senhor, mas eu sou uma criança. Deus digo, não diga isso. Deixa eu te lembrar uma coisa. Do ventre eu te escolhi. Isso aqui é predestinação. Deus não predestina para salvação, mas predestina para chamada, para o trabalho. Do ventre eu te escolhi. As nações eu te... Sabe o que Deus estava dizendo? Você já está estabelecido para ser, acabou. Eu não estou perguntando se você quer, eu estou dizendo que você vai ser. Isso é vontade de soberano. Quer ver mais um exemplo? Jonas vai a Nínive ou não? Comprou a passagem, tomou outra direção, vocês conhecem. Irmãos, o que era mais prático para Deus? Substituir o profeta, mas Deus não funciona assim. Ele lança uma tempestade no navio, o navio perde a carga, o navio tem nada a ver com aquela história de Deus, com aquele profeta. Um peixe fica com a comida parada no estômago 3 dias, você imaginou isso? Se você almoçar e não fizer digestão, você já passa mal. Agora, a comida parada 3 dias no estômago, pastor Esteves, e o líquido gástrico do peixe querendo dissolver ele, Deus dizendo, segura ele aí. Solta ele não, porque não, você só vai liberar a hora que ele orar, porque ele era ruim de oração. Ele não orou para comprar passagem, ele não orou para descer para Tarso, ele não orou no navio, ele não orou no porão, ele não orou quando os marinheiros estavam orando, ele quis foi suicidar, joga que resolve o problema. Ele era ruim de oração. Ele não orou no primeiro dia no vento do peixe, não orou no segundo, ele só orou no terceiro, porque ele pensou que estava no inferno. Ele gritou, do inferno eu clamei. Jeová disse, não, está no inferno não. Aí mandou o peixe soltar ele, e ele solta ele 15 quilômetros longe de Nínive. Aí Deus disse, agora você vai. Agora pergunta para mim, como é que Deus usa um profeta vomitado e não usa o limpinho? Sabe o que significa isso, irmão?
Não adianta você pegar a fila, corta a fila, ser o primeiro da fila, pagar para estar na fila, querer ir na frente da fila. Acaba com isso, irmão. Fica no teu lugar, o mais interessado na tua chamada é Deus. Pastor, é que o homem está barrando meu ministério. Ministério que homem barra é meia boca, irmão. É fraco. Diga vontade soberana. Segundo, irmão, vontade Jó é um exemplo disso. Deus permite, é aquilo que Deus permite. Dentro da vontade permissiva, o crente deve dormir tranquilo. Por quê? Nada acontece com a sua vida sendo que Deus permita. Terceiro, diga comigo, vontade condicional. O nome já está dizendo condicional. Por exemplo, João 3,16. Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, mas tenha. A pergunta é a vontade de Deus que o mundo todo se salve, sim ou não? E por que tem gente indo para o inferno todo dia, se é a vontade de Deus que o mundo todo se salve? Porque é condicional. E se o homem não crê, Deus está desobrigado a cumprir. Por quê? Embora seja a vontade dele, embora ele estabeleceu o princípio para que a sua vontade se cumpra, ela é condicional. Dentro da vontade condicional estão as promessas de Deus para nós, irmão. É por isso que tem gente que está dizendo, pastor, não foi Deus que falou comigo, foi. Não, o profeta não era de Deus, era. A questão é que existia um caminho a ser trilhado, condições estabelecidas, e você não cumpriu. Então nós entendemos agora o que é vontade soberana, o que é vontade permissiva e o que é vontade condicional. Então bora voltar ao foco. Prosperidade é a vontade de Deus, vocês disseram. E eu perguntei, se é a vontade de Deus, por que todos não prosperam de maneira igual? Da mesma forma, e eu estou explicando. Prosperidade está dentro da vontade soberana, permissiva ou condicional. Entenda que eu não estou falando de exceção, eu estou falando de regra. Exceção Deus pode fazer do jeito que Ele quer. Mas eu estou dizendo que como lei, como regra, prosperidade está dentro da vontade soberana, está dentro da vontade permissiva ou está dentro da vontade condicional? Vontade? Aqui, é vontade? Aqui. Então temos consenso que é vontade condicional. Ora, se é vontade condicional, e nós vimos que o nível dessa prosperidade divina, ela é que eu tenha sempre, em tudo, toda a suficiência. A pergunta é então, quais as condições? Se é condicional, deixa eu ver a hora que eu já estou esquecendo a hora. Se é condicional, quais as condições para que eu possa acessar essa prosperidade? Eu entendi que é uma lei, eu entendi que Deus quer que eu seja próspero, porém, esse querer de Deus está dentro da sua vontade condicional. Existe uma condição. E agora eu estou perguntando, quais as condições para que eu possa acessar a prosperidade bíblica, à luz da sua palavra, que me leva para esses 3 níveis? Quais as condições? Bora começar a trabalhar elas então. Condição número 1, diga, eu preciso crer que Deus é a minha fonte. Essa está fácil, sim ou não? Quer ver se não está? Quantos aqui crê que Deus é sua fonte? Sinto dizer que vocês acabaram de contar uma mentira em pleno culto. Irmãos, aqui está o nosso maior problema. E eu boto no plural mesmo. Por quê? Porque isso nós precisamos trabalhar todos os dias. Pastor Edinho, o senhor está dizendo que eu não creio que Deus é minha fonte? Não, eu estou dizendo que você crê. O que eu estou dizendo é que você nega crer com as suas falas e com as suas atitudes. Se não, vejamos. Você diz que Deus é sua fonte, sim ou não? Então tá bom. Terminando esse trabalho aqui, agora, meio-dia, na hora do almoço, o pastor me deu um pruzinho aqui, eu vou um pouquinho mais.
Terminando o trabalho aqui, você recebe aí no seu celular a seguinte notícia: a partir de segunda-feira, não precisa vir cedo não, vem direto para o RH que você está demitido. Olha, a partir de segunda-feira o INSS acabou de mandar a notícia, quebrou de vez agora, não vai pagar aposentadoria, nem Bolsa Família, para ninguém. Aí o empresário recebe a seguinte notícia: a partir de segunda-feira, os seus fornecedores, os seus credores pararam todo o negócio, a tua empresa não vai render mais. Ou seja, você recebe uma notícia hoje, que a partir de amanhã, digamos assim, da onde está vindo os trocos, não vem mais. A pergunta é: você dormiria tranquilinho essa noite? Não, calma aí, deixa eu perguntar. Quem aqui ficaria preocupado, com sono, não dormiria direito? Deixa eu ver aqui, com sinceridade de coração. Não, mas se Deus é sua fonte, que você falou agora, por que essa preocupação? Viu que eu disse que você estava mentindo? Se Deus é sua fonte, por que você estava preocupado? Aqui está o problema, irmãos. Nós dizemos que Deus é fonte, mas colocamos os meios como fonte. Esse seu recebimento não é a tua fonte, você está equivocado. Esse seu recebimento é apenas um meio. Se eu quero acessar a prosperidade, eu preciso crer que a minha fonte é Ele. Significa isso, pastor Tércio? Os meios podem cessar, mas a fonte não cessa. Eu vou lhe dar um exemplo rapidinho. O dia que Elias profetizou para Acabe, devido ao casamento dele com Jezabel, Jezabel trouxe a cultura dos Baalins para Israel, derrubou os altares do Senhor e levantou o altar a Baal. Entre a linhagem dos Baalins havia uma divindade específica responsável pela prosperidade. Então, se o campo gerava, eles diziam glória a Baal, sacrifício a Baal. Se o campo produzia, glória a Baal. Se nascia um menino, glória a Baal, é ele que está prosperando. Se a chuva caía, glória a Baal. Pastor Gessé, enquanto estava pregando, disse que Deus não divide a sua glória com ninguém. Aí Deus disse: eu vou fechar o céu e eu vou ver quem é que faz o campo produzir. Esse foi o motivo da profecia de Elias. Aí Elias chega lá, e veja que o texto diz que Elias disse assim: segundo a minha... Por que ele não diz segundo a palavra de Deus? Ele diz segundo a minha palavra. Ele é profeta de Deus. E profeta não é profeta só na hora do culto não, viu, irmão? É profeta aonde tiver, a hora que ele soltar a palavra, te prepara, porque é a palavra de Deus. Ó, segundo a minha palavra, não vai haver chuva nem... Agora, é interessante que Elias está entregando uma profecia, que ele é refém dela. Porque ele está entregando uma profecia de caos, e ele vai ter que viver o caos, porque ele está dentro do contexto. Só que Elias é o tipo da igreja, irmão. Elias é o perfil da igreja. Elias se mantém fiel na mensagem, não desvia a mensagem em benefício próprio. Ele se mantém fiel na mensagem, mesmo sabendo que a mensagem ia prejudicar ele. Então ele profetiza, ele não quer nem saber. Agora, quando ele termina de profetizar, Deus disse: Elias, sim senhor, vai lá para a beira do ribeiro de Querite, porque eu já tenho Veja que o verbo é conjugado no passado. Deus disse: enquanto você estava falando com Acabe, eu já tinha uma reunião com os corvos. Eles já estão certo do que vão fazer. Você fica lá. Olha, veja que diz a Bíblia: eles vão te levar pão e carne de manhã,
e pão e carne à noite, depois das 6 da tarde. Por que isso? Porque Elias comia de manhã e ficava dependente de Deus para a noite. Agora a Bíblia diz lá no verso 9 que de repente lá em Serepta teve uma mulher necessitada. Aí Deus disse: Elias, muda de endereço. Que foi? Vai lá para Serepta. Mas por quê? Porque eu já tenho ordenado ali uma mulher viúva que vai te sustentar. Ok. Depois do capítulo 18, Jezabel quer matá-lo. Agora ele está na caverna, querendo desistir do ministério. Alguém disse que estava em depressão, eu não ouso dizer isso. Mas que não estava bom, não estava não. Aí Deus disse: agora não dá para ser corvo nem viúva, porque Deus provê no nível que você se encontra. Deus provê no nível que você se encontra. Tem hora que um corvo serve, tem hora que uma viúva resolve, mas tem hora que tem que ser anjo mesmo, irmão. Deus diz: do jeito que ele está, só um pão daqui de cima para levantar ele. Andarabassora bacamai. Debabacaia tocoma rabassara bacai. Levante a tua mão, porque essa palavra agora é o endereço certo. Você vai entender que provisão de Deus vai além do pão, provisão de Deus vai além da tua conta, provisão de Deus é suprimento completo, e suprimento completo, condiz com a tua alma, condiz com a tua necessidade. Nessa manhã há um provedor aqui. Debibacaia tosso pipocofanaha. Naripacaia tocofanaha. The country the poor. Há um Deus que cuida de almas que está aqui. Eu sinto a presença dele aqui nesta manhã. Elias não está focado em quem está trazendo. Elias está focado em quem está mandando. Porque quem está trazendo é detalhe, irmão. Mas Elias um corvo, e eu estou lá preocupado que é corvo, me dê para cá, vá-se embora, de tarde eu te espero. A mulher disse: eu só tenho um pouquinho. Ele disse: não estou no endereço errado não, entra para dentro, faz logo esse bolinho para mim. Eu não quero saber se a senhora tem pouco, eu quero saber que quem mandou eu aqui tem muito. Então por favor me dê o bolinho para cá. Mas e agora? Agora não tem corvo, agora não tem viúva. Mas daqui a pouco chegou um anjo, disse: Elias, tem um pão aqui. O pão do corvo você caminhou alguns dias, o pão da mulher você caminhou mais alguns dias, comendo todo dia. Mas o pão que eu estou lhe trazendo tem 40 dias de validade. 40 dias você vai caminhar na força desse pão. Na parapacandarababaca. Escute, irmãos, escute, vamos aprender uma lição aqui. Diga comigo: Elias é o perfil da igreja. Eu vou abrir um parênteses aqui só para te explicar isso aqui. Até arrebatado como a igreja vai ser, Elias foi. Veja, quem deveria dar pão para Elias? O rei, ele é profeta da nação. Quem deveria cuidar de Elias? Israel, ele era profeta do povo. Mas Elias é um perfil da igreja. Quem cuida da igreja é Deus, irmão. Calma aí, segura aí. Deus não precisa de oferta sua. Deus não precisa de dias que você devolve. Graças a Deus que eu estou abençoando a obra. Abençoando o quê, menino? Meu irmão, a minha Bíblia diz diferente. Paulo disse em 2 Coríntios 9:5 que eu é que sou abençoado. Ele diz em 2 Coríntios 9:7 que eu não oferto mediante necessidade. Eu não vou ter tempo de falar sobre isso aqui, mas nós podemos falar sobre 10 tipos de oferta diferentes na Bíblia. Existe oferta alçada, mas não é disso que eu estou falando. A liberalidade não é baseada em necessidade. Eu não apresento uma necessidade para liberar. Isso é troca, isso é barganha, não funciona assim. Mas segura isso. A igreja só dá certo porque é obra de Deus. Qualquer contador de juízo declara a falência da igreja. Se chegar hoje aqui
uma auditoria, sentar na administração dessa igreja e pedir: escuta, me traga aqui as contas a pagar. Aí lá vem os irmãos: tem que pagar isso, pagar funcionário, ajuda de obreiro, mais isso, prestação, aluguel, papapá. Pagar 500 mil, tá. Agora me traga aqui a receber. Qual vai ser a entrada? Me traga aqui os cartões, os cheques pré-datados que vocês têm na mão, os boletos. Não, mas não tem nada disso não. Mas como é que vai entrar para pagar isso aqui? Não, isso aqui está no bolso dos crentes. Não, mas peraí, no bolso dos crentes? É. E como é que isso chega aqui? Não, eles trazem. Mas vocês obrigam? Não. Exclui se não trazer. Até que deveria, a gente acaba não excluindo, não, deixa passar. Não. Ó o carimbo. Essa auditoria. O recebível não tem lastro de garantia para pagar. Aí quando ele vai assinar, nisso o administrador já está tremendo, caçando o pastor. Pastor, corre aqui. Aí o pastor entra: o que foi que está acontecendo? Não, olha, é que o apagar do senhor não tem garantia, viu? Então não pode. Aí o pastor: deixa eu contar uma história para o senhor. Isso aqui funciona assim, faz 113 anos que essa igreja chegou aqui. E é desse jeito que funciona. Mas como assim? É assim, ó. Quando a Maria não dá, o José dá. Quando o José não dá, o Pedro dá. E se o diabo pegar a Maria, o José e o Pedro, chega uns corvão voando na porta e traz. Porque quem sustenta não é a Maria, não é o José, não é o Pedro. É através da Maria, através do José, através do Pedro. Quem sustenta é Ele, quem manda é Ele, quem provê é... Só para colocar você para pensar. Elias não foi a Serepta, porque Elias precisava de um bolinho pequeno daquela mulher. Elias foi a Serepta, porque a mulher precisava dar o bolinho pequeno. Vou repetir isso. Elias não foi a Serepta porque ele precisava. Ele já tinha corvo trazendo pão e carne. Ele só mudou de endereço porque lá tinha uma mulher que havia orado a Deus. Pastor Edi, como é que o senhor sabe que ela orou? O verso 9, Deus disse: Elias, eu ordenei a ela. Por que ela orou? Porque aquela mulher está em Serepta. Sabe onde era Serepta, irmão? Capital do baalismo, a cidade natal de Jezabel. Sabe o que está acontecendo com aquela mulher? Acabe mandou procurar Elias em todo o reino. Se achar, mata. Por quê? Porque Elias é o perturbador de Israel. Você está vendo essa seca? É ele. Você está vendo esse problema, essa crise? É ele. Ora, a mulher ouviu o tempo todo dizer o seguinte: quem faz o campo produzir é Baal, quem manda a chuva é Baal. De repente chegaram: escuta, a senhora viu Elias? O que foi? Ele é o perturbador, essa seca é por causa dele. Ué, mas peraí, se o Deus de Elias fecha e o meu Baal não abre, eu vou mudar de Deus. Agora presta atenção. Vamos pensar nela orando. Não vai pregar isso, não está escrito assim, não. É só para você pensar. Deus de Elias, manda pão. O que a senhora quer, minha senhora? Eu preciso de pão. Vai morrer, menino. Vou mandar Elias aí. Ele vai trazer um balaio de pão? Não, no meu reino só recebe pão quem dá pão, senhora. Diga para o seu irmão: o que você quer? Quero poder, vai orar e jejuar. O que você quer? Quero ser curado, receba unção. O que você quer? Quer dinheiro? Dê dinheiro, dê dinheiro, dê dinheiro, dê dinheiro, dê dinheiro, dê dinheiro. Só recebe dinheiro quem dá dinheiro, irmão. Engasgou, agora não teve nem glória. Diga comigo: a colheita é de acordo com a semente. A proporção da mesma maneira. E eu só libero, diga: eu só libero quando eu creio que Deus é minha fonte. Eu tenho mais uns minutinhos aqui, escute.
Então, em primeiro lugar, diga: eu preciso crer que Deus é a minha fonte. Ei, eu vou repetir isso. A sua fonte não é o seu emprego. A sua fonte não é o seu recebimento. Esse emprego muda. Essa empresa quebra. Esse recurso acaba. Mas a fonte? Tem corvo, tem viúva, tem anjo. Diga comigo, só são meios. Mas a fonte era a mesma. Como é que eu tenho consciência disso? Eu tenho consciência disso nas palavras de Davi. Em 1 Crônicas 29, Davi tem vontade de construir o templo. Deus disse: Davi, você tem sangue na mão. É bom a gente olhar aquele sangue que Davi tinha, irmão, porque não tem lógica. Davi tem uma vitória daquela para matar Golias e Deus impediu dele construir o templo porque ele tinha sangue na mão. Davi lutar por Israel e Deus construir. Deus não está falando disso não. Deus está falando de um sanguezinho do marido de uma mulher que ele pegou, que era um sangue inocente. Você pode matar muita gente, agora a hora que você tocar em quem tem negócio com Deus, o negócio fica estreito, viu? Vai matando à vontade. Escute, tem gente impedido de receber muita bênção, caminhar mais longe, porque tem coisa lá atrás que, irmão, tem coisa que Deus anota. Tem coisa que Deus... eu não vou entrar nisso agora não. Escute isso. Aí Deus disse: Davi, você não vai construir o templo. Teu filho vai. Agora, você não está impedido de fazer a oferta para a construção, não. Aí Davi foi fazer a oferta. E ele começou a ofertar primeiro do reino. Depois ele partiu para o particular. Fora prata, fora cobre, fora madeira, Davi deu nada mais, nada menos do que 9 toneladas de ouro de Ofir. Ele, particular. Quando ele deu tudo isso, ele virou para a liderança e disse: quem hoje está disposto a encher a sua mão e trazer ao Senhor? A Bíblia diz que eles se juntaram numa ofertazinha alçada, trouxeram nada mais, nada menos do que mais 15 toneladas de ouro, fora prata, fora tudo que eles trouxeram. Quando eles fizeram aquele montão, que Davi viu isso, Davi disse: ninguém toca, vamos orar primeiro. Aí lá no verso 12, olha como é que ele começa a orar: Senhor, tua é a glória e a riqueza. Ele começa a orar assim: eu e o meu povo, quem somos nós, que voluntariamente teríamos condição de te dar alguma coisa? Quando chega no verso 14, ele diz assim: da tua mão tomamos, e da tua mão te damos. E no verso 16, ele conclui dizendo: nós éramos peregrino escravo do Egito. Então significa, olha o que ele disse: isso tudo é teu. Mas isso é fantástico, nem você é seu. Então não existe esse negócio de meu dinheiro, meu carro, não, nem você é seu, tudo é dele, 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 tudo é dele. Eu vou repetir isso: tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele. E se eu creio que ele é fonte, da onde saiu um sai dois, da onde saiu dois sai três, da onde saiu três sai quatro, porque a fonte é... Deus tinha tanto cuidado com isso, que lá em Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 16, Deus começa a desenhar o mesmo processo. Israel, lembra que o Senhor cuidou de você no deserto. Quando ele chega no verso 18, ele diz: diga, ó Israel, quem foi que te abençoou? E não diga no teu coração: o meu braço fez com que eu alcançasse essa riqueza. Lembra-te que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhe abençoaria. Que é que Moisés está instruindo o povo? Lembre que se você tem alguma coisa, é fruto da mão dele. Pastor,
Eu não sou como esse irmão, graças a Deus que eu estudei, graças a Deus que eu fiz a minha faculdade, graças a Deus que eu tenho a minha empresa. Quem é que te deu essa inteligência? Você leu comigo na introdução, Provérbios 8:17, busca de madrugada que eu lhe dou o que? Sabedoria, e com ela tem o que? Ouro, prata, bens duráveis. Se você busca, Ele dá. Com qual propósito? Para que você seja transbordo. Então significa o que? Tudo que vem para a tua mão vem dEle. A bondade é dEle, a misericórdia é dEle, e a fonte é Ele. Amém? Então diga em primeiro lugar, eu preciso crer que Deus é a minha fonte. Pastor, a misericórdia está grande, ele estendeu mais uns minutinhos. Escute isso, irmão. Segundo lugar, diga assim: se eu creio que Deus é a minha fonte, eu quebro a influência de Mamon. O que é influência de Mamon? Diga comigo: avareza. Uau! Irmãos, aqui está o segundo motivo por que não prospera. Por causa desse espírito chamado avareza. Jesus começou a tratar isso quando os discípulos pediu para ensinar a orar. Ele já disse: eu vou ensinar vocês a orar, para vocês não orar com avareza. Como é que nós vamos orar? Pai nosso que estás no céu. Aí foi ensinando a orar. Quando ele chegou na parte de provisão, ele disse assim: ore assim: o pão de quantos dias? Nos dê quando? Como é que eu entendo isso, irmão? Eu vou orar pelo pão de cada dia, hoje. E dia ali é dia do Salmo 90. Ensina a contar os meus dias, de maneira a alcançar coração sábio. Dia ali está falando dos seus 80, dos seus 90, se Deus lhe der para chegar. Se tu tem 30, você vai viver 80, tem mais 50 para frente. Esse pão de cada dia você vai comer daqui 50 ainda? Não. Diga comigo: a oração do pão nosso de cada dia é a oração da estabilidade financeira. E eu vou lhe explicar isso. Quando o homem foi posto fora do Éden, Deus disse: Adão, acabou a abundância, viu? A bênção foi-se embora, perdeu. A partir de agora, sem moleza. Você vai comer o pão de quantos dias? O pão de? Com suor do quê? Então, pão de cada dia, com suor do rosto, não é benção não, irmão. É fruto do pecado. E tem mais. Você vai comer de cada dia, com suor do rosto, e vai comer com dor. Aí Salomão vem lá em Provérbios 10:22 e diz: só se não tiver na benção. Porque quando chegar a benção do Senhor, Ele não acrescenta a dor. A benção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta a... Agora, olha o que Jesus ensinou. O pão nosso, de cada dia, nos dê quando? Senhor, qual a minha provisão? Você leu comigo agora há pouco. Sempre, em tudo, toda... Então, o que é a oração que Jesus ensinou? Peça ao Pai hoje, para você ter sempre, em tudo, toda a suficiência. Uai, o que é isso? Peça ao Pai para lhe dar estabilidade financeira. Para quê? Para que você não ande ansioso, perturbado com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Porque a ansiedade vai fazer você ser presa fácil de Mamon, da avareza. Por quê? Ao contrário do que muitos pensam, irmão, a escassez te faz mais avarento do que a abundância. Quem tem pouco, tem possibilidade de ser mais avarento do que quem tem muito. Aí Jesus ensinou. Em Mateus 6,19, ele ensinou a orar assim:
entesoure nos céus, porque embaixo o ladrão mina, rouba, a traça corrói, enferruja, mas no céu está garantido. E aí eu penso que isso é escatológico, eu penso que isso é 1 de Coríntios, tribunal de Cristo. Isso aí é o assunto nosso ali de escatologia, não tem nada a ver com isso não. Ali é literal. Que isso, pastor? O contexto e o texto vai lhe dizer isso. Pastor, mas como é que é um tesouro no céu? Ora, quem aqui tem conta no banco? Quem aqui sabe que você tem uma conta no céu, igualzinha que você tem no Itaú, na Caixa? Quem aqui sabe disso? É, pastor? É. Você leu sobre ela hoje. Essa conta trabalha igualzinho. Débito e crédito, débito e crédito, débito e crédito. E tem uma coisa, as leis é quase igual. Lá não saca nada se não tiver depositado. Não adianta. E tem uma coisa, aqui você ainda pega assim um negocinho chamado limite, lá é justiça, não tem limite não, lá é corta reto. Por quê? Porque lá não trabalha no vermelho, só trabalha no azul. É só no verde, ok? Então veja que Jesus disse que deve entesourar no céu. Paulo disse aos Filipenses, que você leu agora há pouco, em 4,17, ele está recebendo a oferta da igreja de Filipe, que era uma igreja liberal, já tinha atendido ele em Tessalônica, mas ele vem trazer a oferta. Paulo disse: irmãos, eu não deveria pegar essa oferta. Por quê, Paulo? Eu não sei nem onde pôr mais dinheiro, eu tenho cheio estou, eu nem gastei a oferta que a Epafrodito trouxe, gente, mas eu não posso deixar levar de volta. Por quê? Eu preciso pegar essa oferta. Não é porque eu tenho necessidade, não. É porque essa oferta aumenta a vossa conta. Se eu não pego, a conta não sobe. Mas se eu pego aqui, acredita lá. Ele diz: quando Epafrodito me trouxe, só para vocês verem como é que é feito o depósito, olha o que ele disse. Quando ele me trouxe, Deus recebeu como cheiro de suavidade. Toda hora que você oferta, Jeová faz assim. Sabia disso? Você está vivo e eu estou vivo hoje por causa de uma oferta que ele cheirou. Gênesis 8, 20 a 22. Saiu Noé da arca, ofereceu uma oferta e cheirou o Senhor. Quando cheirou, ele se agradou tanto do cheiro da oferta que disse: Noé, eu vou estabelecer leis para toda a humanidade. O que foi? A partir de hoje eu não destruirei mais a terra com água. Segundo, enquanto a terra durar, vai haver verão e inverno. Vai haver a chuva e estiagem, plantio e colheita. E meus povo do tempo pode falar o que eles quiserem, os ambientalistas podem falar o que quiser. Derrubaram uma árvore aqui, pode derrubar tudo. Jeová disse: não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. Por quê? Por causa da oferta. Significa o quê? Você vai aprender daqui a pouco o valor espiritual disso. Nós vamos falar na parte da tarde. O valor espiritual disso. Mas o que eu estou mostrando é que isso tem um curso, sobe. Por isso Jesus diz que entesoura lá. Sabe como é que é o nome disso, irmão? Memorial. É o nome da conta que você tem lá. Tudo, por exemplo, você está aqui nessa escola bíblica de manhã, subiu para lá, está anotado. Você cantou, subiu para lá. Eu estou pregando aqui, sobe para lá. Está tudo anotado. Tem coisa que está guardada na conta que é igual na caixa. O camarada vai lá, bota lá uma joia, uma peça de valor, fica lá. Tem coisa que não é, bate em cima e embaixo. Não, está acreditado. Por quê? Porque são coisas que vão passar pelo fogo. Tudo que você fez está anotado. Mas nem tudo vai lhe render o suficiente. Se eu preguei por interesse escuso, preguei, você foi salvo, o outro foi abençoado, mas eu não levo o crédito. Por quê? Porque Deus não trabalha com a minha ação, Deus trabalha com a minha motivação. Por que é que eu fiz? Mas isso é outro caminho. Escute, Jesus diz que sobe lá. No verso 24 do capítulo 6, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Agora, entre o verso 19 e o 24, no meio desse assunto, Jesus colocou um negocinho lá. O que foi? Ele disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Agora, se for mal,
Agora, o que tem a ver olho ruim, olho mau, com finança? Que ele começa falando de finança, fecha falando de finança. Esse olho mau, irmão, é exatamente a avareza. Quem já ouviu falar do olho gordo? O camarada olha para uma planta e ela seca. Já viu isso? Já viu isso ou não? Vamos olhar Provérbios 23, 6, 7, 8 e eu já devolvo o microfone nessa parte. Provérbios 23, 6, 7, 8. Vamos ver isso aqui. O que está escrito? 1, 2, 3. Verso 7. O que vai acontecer contigo? Verso 8. Qual é a recomendação bíblica? O que é o olho maligno aí? É o a idolatria, aquilo que possui, seja dinheiro, seja bem. A Bíblia diz que com o avarento, eu não devo nem comungar com ele. Eu não devo nem sentar na mesa com ele. Por quê? Porque ele não tem um coração liberal. Se você chegar na mesa do avarento e não tiver para onde ele sair, ele vai dizer, coma um pedaço aí. Esse miserável chegou logo agora, na hora da comida. E se ele puder segurar, avarento faz carinho na esposa assim, ó. Que é isso? O que diz a Bíblia? Você vai perder as suas palavras e vomitarás o bocado que comeu. Ao perigo da avareza, irmão. Nós estamos numa reunião de obreiro. A avareza é tão perigosa que lá em Êxodo 18, 21, a Bíblia diz que o primeiro conselho que Moisés recebeu foi para separar homens para ajudá-lo. Ele disse, olha, busca homem de verdade, homens capazes. E aí ele botou um detalhezinho, Jetro, sogro de Moisés. Homens que aborreçam a avareza. Não bastava ele não ser avarento, não. Ele tinha que ele tinha que ter raiva de avarento. Homens que aborreçam a avareza. Irmão, um obreiro avarento, se ele estiver na frente de uma congregação, não vai. Aonde ele põe a mão, não flui. Por isso que é inconcebível um obreiro, por exemplo, que não devolve dízimo. Um obreiro que não oferta. Não cabe, não tem como, irmão. Por quê, pastor? Olha o que disse Paulo em 1 Coríntios 6,10. Ficarão de fora os devassos, os idólatras, os adúlteros, os afeminados, bêbado, ladrão, e lá no meio dessa turma tão ruim ele botou, e os avarentos. Você já viu alguém na igreja ser excluído por avareza? Olha, irmão, hoje é reunião de obreiro, nós vamos aproveitar para excluir o irmão aqui, porque ele é avarento. Não, você exclui adúltero, você exclui homossexual, porque na nossa justiça, irmão, isso é gravíssimo. Aí Deus olha e disse, olha, ali tem um praticando homossexualismo e ali um avarento. Qual a diferença dos dois? Um fecha a mão, o outro abre demais. Só essa. Mas é a mesma coisinha, não tem o que tirar. Então você que não devolve dízimo, não pode criticar adúltero. Isso é só para almoçar com esse giló amargo agora. Depois a gente volta nesse tema de avareza. Amém?